Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar condutimetria e eletrólise quantitativa no nível médio, na forma como aparece nos vestibulares, e vai nos servir também de base para a próxima aula. Os princípios da condutimetria que nós vamos ver aqui são simples. Em primeiro lugar, vamos recordar a primeira lei de Ohm, que nos diz que a diferença de potencial é igual à resistência vezes a intensidade de corrente elétrica. Com as unidades de dDp é volt, resistência ohm e intensidade ampere. E a condutância, que vem a ser o inverso da resistência, tendo, portanto, unidade ohm elevado a menos 1. Vamos imaginar uma solução feita com cloreto de cobre 2. O sal está dissociado em cobre 2 e ânions cloreto. E nós colocamos então um gerador com 2 eletrodos inertes. Imagina eletrodos de platina, carvão, até aço inoxidável funciona aqui. E aqui foi interposto um amperímetro. Portanto, permite a passagem de corrente elétrica. A condutância das soluções é definida de uma forma um pouco diferente. Porque quanto maior é a concentração, mais íons vai ter e mais facilmente vai conduzir corrente elétrica, isto é, maior a condutância. Por isso, nós definimos a condutância molar para as soluções em ohm a menos 1 vezes mol por litro. Nós temos uma pequena tabela com a condutância molar de alguns íons. E eu quero chamar a atenção para 2 deles. O cátion H3O+, ou H+, e o ânion hidróxido possuem condutância molar muito grande, maior que de outros íons. Vamos retomar a tabela, então, e imaginar uma reação de ácido com base ambos fortes. Por exemplo, hidróxido de sódio mais ácido clorídrico. Imagine a reação com todo mundo aí em meio aquoso. Uma base forte está completamente dissociada, um ácido forte completamente ionizado. Todo sal é um eletrólito forte, portanto está completamente dissociado, e água. Portanto, os íons sódio e cloreto, eles não reagem. A reação que nós temos efetivamente é aquela do hidróxido com cátion H+, ou H3O+, dando água. Nós podemos fazer uma titulação utilizando um aparelho como este, que no fundo é formado por 2 componentes. Um eletrodo, aqui tem 2 plaquinhas de platina bem próximas, veja que a distância não pode mudar, como nós já dissemos na aula 1. Tampouco a área, então isso fica constante. E aqui um amperímetro, voltímetro ou ohmímetro, pode medir resistência. E como esse aparelho são eletrônicos, já podem me dar a condutância também diretamente. Imagine que a solução de hidróxido de sódio foi colocada aqui no becker. Ela será titulada e numa bureta que eu coloco HCl, que será a solução titulante. O gráfico de condutância em relação ao volume de titulante adicionado vai ter esse jeitão. Em primeiro lugar, a condutância vai diminuir. Ela não vai chegar a zero, porque sempre vai ter os cátions sódio e cloreto, mas ela vai diminuir porque está diminuindo a concentração de um ânion que tem condutividade elevada. Mas quando terminar todo o hidróxido, os cátions H+ adicionados não reagirão, e eles têm condutividade maior ainda. Então, a condutividade vai começar a aumentar bastante. Esse aumento é devido ao aumento da concentração dos cátions H+, ou H3O+. Isto permite-se obter facilmente um ponto de equivalência, lembrando que o ponto de equivalência é aquele onde o que reagiu está na proporção de mols dada pela equação balanceada, isto é, 1 mol para 1 mol.
e com isso achar o volume do titulante e utilizar os cálculos que vocês já conhecem para determinar a concentração então do hidróxido de sódio. Um outro exemplo de titulação condutimétrica é na precipitometria. No exemplo que eu vou dar, argentometria. Argentum, em latim, é prata, né? Lembra da Argentina? Tinha muita prata, tiravam prata, né? Em francês, até hoje, dinheiro é l'argent, a prata, né? E um tipo de reação que nós já estudamos, por exemplo, para determinar a concentração de cloreto, utilizando-se nitrato de prata e precipitando em cloreto de prata. Nós já vimos o caso em que se usa um indicador que precipita depois da reação terminar, depois do ponto de equivalência. Mas há uma outra forma de fazer isto. Observe, os sais estão escritos agora de dissociados, com exceção, é claro, do precipitado. E eu vou ter um gráfico com este formato. Por quê? Inicialmente, eu tenho cloreto, imagina na forma de NaCl, e os ânions cloreto estão diminuindo a sua concentração, porque eles estão reagindo com o cátion prata, estão sendo adicionados. Mas se o ânion cloreto está diminuindo, por que a condutância não diminui ou não diminui muito? Porque você está adicionando o ânion nitrato que não está reagindo. Então a condutância fica praticamente constante, até o ponto de equivalência, quando termina todo o cloreto. Aí, todo o nitrato de prata que você colocar vai adicionar cátion prata e ânion nitrato, e, portanto, aumentando a quantidade de íons, aumentando a condutância. Esse é o jeitão de um gráfico de condutimetria para uma reação de precipitação. O aparelho é basicamente o mesmo e dá para encontrar no gráfico facilmente o ponto de equivalência e, através dele, o volume de titulante no ponto de equivalência e fazer os cálculos já conhecidos. Vamos ver agora eletrólise quantitativa. E vamos imaginar o cloreto de cobre 2 numa solução onde, é claro, ele vai estar dissociado. Ele é um sal bastante solúvel. Eu coloquei então um gerador, um amperímetro, ele permite a passagem de corrente elétrica e, portanto, a reação está ocorrendo. Que reações estão ocorrendo? O cátion cobre está recebendo elétrons, sofrendo redução, se transformando em cobre metálico, como aparece aqui na ilustração. Já o ânion cloreto está cedendo elétrons, dando elétrons, sofrendo oxidação, transformando-se no gás cloro, um gás amarelo esverdeado que está borbulhando aqui. Lembre que o local onde ocorre redução trata-se do cátodo, e o local onde ocorre a oxidação é o ânodo. Ao contrário da pilha, onde o cátodo é positivo e o ânodo é negativo, na eletrólise o cátodo é negativo e o ânodo é positivo. Se o milho eu vou me atrapalhar todo, não vai se atrapalhar nada, porque você vai lembrar da definição, senão você toma um crau. Cátodo é o local onde ocorre redução, ânodo é o local onde ocorre oxidação. Usando a definição, você nunca erra. Vamos fazer agora uma pequena revisão da parte física aqui da eletricidade. A carga elétrica que atravessa uma secção transversal de um condutor, desse fio aí, é o número de elétrons vezes a carga do elétron, a carga elementar. Lembrando que a carga de um elétron é aproximadamente 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá? É claro que o elétron é negativo, o que me interessa aqui é a carga em módulo. E essa equação que ela me diz é óbvio, né? O número de elétrons vezes a carga do elétron é a carga total. Se eu tiver 2 elétrons, eu tenho 3,204 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu tiver 1.000 elétrons, multiplica essa carga por 1.000. Mas e se eu tiver contando elétrons não como número absoluto, mas como número de mols de elétrons, que é mais conveniente na química?
Nesse caso, a carga é a quantidade em mol de elétrons vezes o Faraday, a constante de Faraday. Sendo a constante de Faraday igual a 96.485 coulombs por mol de elétrons. Não vem escrito por mol de elétron, mas é. Isso significa que se eu tiver 2 mols de elétrons, a carga vai ser o dobro disto aqui. E se você quiser fazer um exercício interessante, obtenha você a constante de Faraday multiplicando a carga de um elétron por 1 mol, por 6,02 vezes 10 a 23. Experimenta colocar isso e vai ver que vai dar aproximadamente este número. É um exercício interessante. Mas nós temos um problema ainda, gente. Você vai no laboratório, você tem aí amperímetro, isso aqui hoje em dia vende até em supermercado. E você vai ver que mudando o botãozinho, ele é voltímetro, ele é amperímetro, ele pode virar até ohmímetro, que mede ohm, mede resistência, mas ele não vira um cargômetro. Como é que eu vou medir a carga? Você mede a carga a partir da intensidade de corrente elétrica medida no amperímetro e utilizando-se a definição de intensidade de corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é a carga que atravessa uma secção transversal do condutor dividida pelo intervalo de tempo. Lembrando que intensidade de corrente é dada em ampere, carga em coulomb e tempo em segundo. Portanto, nós podemos calcular a carga se tivermos a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica suposta aqui constante e o intervalo de tempo no qual essa corrente transitou. Essa é a parte física do negócio. Agora vamos para a química. Vamos pegar aquela equação lá em cima que mostra a redução do cátion cobre. Que informações eu posso tirar dela? Que para produzir 1 mol de cobre metálico, ele recebeu 2 mols de elétrons. 1 mol de cobre possui que massa? Eu vou lá na tabela periódica e pego a massa molar. A massa molar é 63,55 gramas por mol. Vezes 1 mol, aqui é grama por mol, corta mol com mol, vai dar 63,5 gramas se eu tiver 1 mol de cobre. E a carga elétrica de 2 mols de elétrons, qual é? Ora, você pega a quantidade em mol de elétrons e multiplica pela constante de Faraday. 96.490 coulombs, eu dei uma arredondadinha aqui. Agora, imagina que no seu experimento, além do amperímetro, medindo uma corrente de 2,105 amperes, você também tenha um cronômetro, um relógio que mede o intervalo de tempo de meia hora. Qual vai ser a carga que transitou por esse circuito? Vamos para a física. A carga vai ser a intensidade de corrente vezes o intervalo de tempo. A intensidade de corrente, o amperímetro me mostra 2,105 ampere. E tempo meia hora são 1.800 segundos. Portanto, eu vou obter a carga em coulomb, 3.789 coulombs. Se eu quiser saber a massa de cobre metálico que depositou aqui no eletrodo, basta fazer uma regra de 3. Põe coulomb embaixo de coulomb, massa, que é a minha incógnita, embaixo de massa, e chasquete, uma regra de 3. E eu vou calcular então uma massa igual a 1,248 gramas, que é o que se depositou aí. Posso fazer o mesmo para o cloro que está sendo produzido lá no ânodo. Tomo a equação de oxidação do cloreto, dando 1 mol de cloro, e tomo as informações importantes. 1 mol de cloro, para ser produzido, recebeu 2 mol de elétrons. Só que aqui, para não ficar repetitivo, eu não vou pegar a massa molar do cloro. Eu vou querer saber o volume do cloro produzido se o gás for medido, se o seu volume for medido na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Ora, na CNTP, o volume molar é 22,4 litros por mol.
Eu tenho litros por mol, vezes 1 mol, corta a unidade mol, 22,4 litros. E a carga de 2 mols de elétrons vai ser a mesma, 2 vezes a constante de Faraday. A carga que atravessou o circuito é 3.789 coulombs. O volume de cloro produzido é X, é V. Manda a pau na regra de 3 e você vai ter um volume igual a 0,440 litros ou 440 mililitros do gás cloro. Muito fácil, porque a maior parte disso aqui você já sabia. É só saber organizar para se obter massa, volume ou qualquer outra grandeza produzida numa eletrólise. Bom, gente, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.